Yeah, 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 yeah. 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 Yeah, yeah, yeah. Olá, boa noite. Estamos aqui para conversar com Marcelo Lopes e Marcos sobre o documentário Contra o Veneno Peçonhento do Cão Danado. Eu gostaria que eles se apresentassem. Antes, eu vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher de pele clara, tenho um cabelo castanho escuro, está amarrado, eu estou usando um óculos de aro vermelho e atrás de mim tem uma parede verde, mas eu acho que está parecendo aí branca. Tá, então vou começar também, vou me apresentar e depois faço a audiodescrição, tá? Eu sou Marcelo Lopes, sou diretor do documentário Contra o Veneno Peçonhento do Cão Danado, tá? Como é que eu me apresento? Cavanhaque, óculos redondinho, quase sem cabelo. Estou aqui no cenário meus livros, né, minha casa, né, e, enfim, estou aqui para bater um papo com vocês, tá? Eu sou diretor do documentário e roteirista, e boa parte da montagem está na minha mão também. Boa noite a todos. Eu me chamo Marcos, né, mais conhecido como Marcos. Eu sou historiador de formação. No documentário, eu trabalhei como pesquisador, né? Já faço esse trabalho já há um bom tempo, já promovo a pesquisa, sou professor da rede estadual de ensino no estado da Bahia, né? Trabalho aqui na escola de ensino de tempo integral de Aracatu. Eu sou, para a minha descrição, eu sou um homem alto, caracteristicamente pardo, cabelos encaracolados, curto, meio estilo VO militar. Estou vestido uma camisa branca. Ao meu fundo, eu tenho uma parede em que aparece um armário e alguns livros, né, alguns papéis aqui. E aí eu estou à disposição de vocês para as perguntas que houverem aqui sobre o nosso documentário. Bom, eu tive a alegria, né, de estar na sessão que vocês estiveram aqui em Vitória da Conquista, na sessão debate, e vocês falaram um pouquinho do que motivou vocês a fazer o filme. Eu acho que, apesar de ser uma pergunta básica, mas é uma pergunta que também alimenta todas as pessoas, né, que querem contar histórias através do audiovisual, através da literatura. Então, eu queria saber de vocês sobre o desejo, o primeiro desejo de fazer esse filme, não do resultado, mas o embrionário mesmo. Como é que surgiu a primeira ideia? Tá, então acho que eu começo um pouquinho porque eu tive uma formação na área de história sempre voltada para a imagem, né? Eu fui durante muito tempo, trabalhei mais de uns 13 anos na equipe de coordenação do programa Janela Discreta Cine Vídeo ESB, que é um programa de formação de público, é um programa que tem uma capacidade de agregar pessoas que gostam do audiovisual, que trabalham com audiovisual, né? Foi das experiências que deu, inclusive, origem ao programa de cinema, ao curso de cinema da UESB, né? Então, nesse tempo que eu tive lá, eu sempre estudei muito, né? Fui para especialização, fui para mestrado estudando cinema. E nesse processo todo chega uma hora que você tem que fazer cinema. Não tem, dá agonia, você começa a ficar nervoso, tem que fazer cinema. E aí tinha algumas histórias que sempre me inquietavam. Eu acho que a ideia do documentário era muito próxima da área da história, né? E aí eu tive contato com a história da Chacina do Tamanduá, que foi uma história bastante relevante, porque assim, aconteceu no século XIX, em Vitória da Conquista,
tinha dois personagens, né? É uma história de relações de poder, de briga por terra, briga de famílias, brigas bem comuns na história da formação do povo brasileiro, da briga por terra, né? E essa briga acabou gerando a morte de dois irmãos, em que um terceiro irmão, dos vários que existiam, acabou se afastando, indo para as Lavras Diamantinas, que é a Chapada Diamantina, e lá ele juntou um grupo de mocoseiros, um grupo de jagunços, e foi fazer a vingança 9 meses depois da morte dos irmãos. A grande questão é que esse irmão, o Calixtinho, né, e foi atrás para se vingar do coronel Afonso Moitinho, que era um homem que dizia que tinha corpo fechado. E aí teve uma disputa tanto simbólica, tanto sobrenatural, quanto uma guerra real, né, de famílias, né? E isso acabou gerando uma chacina mesmo, fora a morte inicial dos dois irmãos, mais de 20 e tantos mortos, né, na fazenda onde acontecia um casamento. Então essa história ficou muito inquieta na minha cabeça. E eu queria fazer um registro, inclusive, importante hoje, né? Porque quem fala dessa história, uma das pessoas que fala dessa história é a professora Isnara, né? Que a gente teve a notícia hoje, que infelizmente faleceu. Eu queria deixar um registro, meu agradecimento a ela, né? Foi minha professora, foi minha colega do departamento de História, né? Uma pessoa muito querida por muita gente, né? Uma acadêmica incrível. E assim, eu queria deixar esse registro também hoje, né? Da partida dela, da importância que ela teve na história da UESB e até para dar suporte para o documentário. Ela está no documentário e dá suporte para o documentário da pesquisa dela, que eu utilizei para fazer o filme. Então, essa inquietação ela veio muito grande, né? E ela apareceu com várias outras histórias que, ao longo do tempo, a gente foi pesquisando, foi achando novas histórias, enfim. Aí quando se junta a vontade de fazer cinema, a vontade de entender as histórias contadas, a vontade de ouvir as pessoas, aí a gente acabou tendo que sentar, e eu tive que sentar para escrever um projeto, e a gente acabou fazendo isso em parceria com o Dudu da TV local, né, que entrou como parceiro, né, e foi maravilhosa a experiência da gente, tem um resultado incrível no filme. É isso. Bom, posso dizer assim que a minha inspiração ela está calcada na condição que eu, por exemplo, eu fui criado sempre por avós, né? E via sempre essas conversas. Assim que Marcelo me convidou para que a gente fizesse essa pesquisa, e aí eu fui saber um pouquinho mais qual era a curiosidade dele e qual era o início, né, de tudo. Isso me trouxe as lembranças de toda a minha vivência anterior com os meus avós, dos contos. Meu avô era um contador de história, né, assim que deixava inebriado as pessoas que conversavam com ele. Minha avó também, por ser uma pessoa indígena, né, vamos dizer assim, uma descendente direta de indígenas, então ela contava assim bastante histórias também bem curiosas, muito próximas ao que a gente veio a pesquisar, né? Então, não era algo assim mais do meu cotidiano mesmo. Além de tudo, dada a minha formação, eu já tinha feito, né, tanto a minha especialização, que é na área de política e cultura, sociedade, todos esses aspectos que permeiam a sociedade como um todo. Então, a gente acaba ficando bastante curioso por dar encaminhamento a esse contexto, né? Então, assim, quando o Marcelo fez a proposta, eu falei, não, a gente tem que fazer mesmo, porque isso está aqui, está vivo. Além de tudo, era uma maneira da gente fazer o registro de algumas histórias que, infelizmente, elas se perdem, né? Como a gente até falou lá no dia da apresentação do documentário, no nosso bate-papo, as coisas elas se transformam. Obviamente, essas histórias, algumas delas estarão ainda nas redes. Hoje a gente vê vários grupos realmente que contam nessas histórias uma nova forma de se contar a história. E aí vem na mente, por que não nós contarmos da nossa forma? Por que não a gente mostrar que existem ou existiam pessoas que contavam dessa forma? E aí acredito que o sucesso se deu pelo engajamento que a gente teve, até mesmo por conta do nosso histórico de vida, que a gente tem essa curiosidade, tem na nossa essência, né, de historiador a pesquisa, de trazer
aquilo que nos forma enquanto sociedade. Eu acho que não deveria ficar de fora, não, e foi um prazer fazer essa pesquisa junto. Eu, assim, fiquei até com a sede de poder fazer mais, mas, infelizmente, a gente tem algumas limitações, mas, graças a Deus, deu para um bom pontapé. Eu acredito que a gente conseguiu ajudar bastante no que a gente pode dizer assim, um sucesso do nosso empreendimento. Eu imagino que, como vocês são pesquisadores, assim, muitas vezes a gente tem muitas pesquisas interessantes na academia, por exemplo, e elas ficam, às vezes, engavetadas, e só quem vai ler são alguns pesquisadores dentro de determinadas áreas. E, de repente, vocês trazem essa pesquisa para o audiovisual, que é algo que vai comunicar, né, de uma forma sensível para um público bem diverso, né? Então, tem a ver também talvez, eu imagino, essa alegria também de ver esse projeto realizado, né? Eu fiquei pensando também sobre a questão do próprio título e do mote aí do corpo fechado, das orações, das benzedeiras, daqueles que contaram os causos, né? E vocês trazem muito a questão dessa oração, desses rituais. Qual é a relação disso aí com a memória, já que a gente está vivendo um momento assim, e que a gente está relegando a nossa memória para a máquina, né? Então, a gente está no celular, os nossos números de telefone, todas as nossas coisas estão ali. Mas a gente perdeu um pouco essa capacidade que os mais velhos ainda têm, não é? Guardar as coisas na memória. E vocês trouxeram as orações, né? Que, de alguma forma, naquele debate ali, vocês colocaram que vocês perceberam que permanece muita coisa justamente por causa dessa tradição oral. Como é que vocês pensam essa questão aí dessas orações, desses rituais, né, desse sobrenatural para a preservação da memória, já que o DOC, né, que o próprio cinema também traz isso, né, essa preservação também da memória para outras pessoas? Juliana, tem uma questão que é muito forte no filme, que é a seguinte. Eu até comentei isso na sessão debate, né? E quando eu saí a campo, a gente foi tanto para pesquisa quanto para a gravação. Cachorro em casa é horrível, né? A gente saiu, eu tinha uma ideia que era de que essas histórias estavam desaparecendo, né? Essas histórias estavam sumindo. E porque tinha muito a ver com essa questão do avanço tecnológico, da radicalização que está tendo na vida das pessoas com relação à racionalidade, né? A vida pós-internet, ela acaba querendo explicar tudo de uma outra forma muito matemática, muito cartesiana. E eu achava que estava desaparecendo, porque essas histórias passavam pela memória de muita gente que está idosa ou morrendo, né? Mas não, foi engraçado, porque como está na oralidade, a oralidade ela acha caminhos, né? Era muito comum chegar para as pessoas nos lugares onde eu pesquisava e perguntar sobre histórias que contavam, que estão no filme, né? Sobre gente que tinha corpo fechado, sobre lobisomem, sobre fantasma, sobre um monte de coisa. Aí as pessoas, não sei, não estou lembrado quem contava, não sei, na verdade, quem conta minha mãe, quem conta minha avó, quem conta não sei quem. E aí eu insistia, e a pessoa contava a história toda, né? Então a memória está lá, né? Essa memória ela é ressignificada ao longo do tempo, ela vai achar caminhos para chegar, principalmente com uma memória ligada ao sobrenatural, não só a questão da reza, né? Porque eu falo que o corpo fechado, e eu fui percebendo isso ao longo do tempo, ele não é só uma questão ligada também com um vínculo muito forte com a religião, ela é um impulso para se proteger, né? De todas as formas possíveis. Desde você sair de manhã cedo, tomar um cafezinho quentinho para poder aguentar o dia, passar na porta da igreja, fazer o sinal da cruz, todo tipo de forma de leitura possível do corpo fechado a gente fez. É claro que não vai esgotar tudo isso, mas também é uma forma da gente trazer de volta, e aí a função do filme estava nesse sentido, né? Trazer de volta histórias do que as pessoas contam, do que as pessoas vão falando, e os mais velhos falavam, sentavam na porta de casa, sentavam dentro de casa. Isso que essa contação de história, o contador de história é o personagem essencial no filme.
Porque ele que faz a liga, né? Ele que traz a história, ele é o que é a história oral viva, né? E aí, quando a gente vai buscando, começa com eles e continua com ele, o filme é todo contação de história, todo, né? Ele não tem fôlego, assim, muito extenso que não seja isso, né? Porque é para contar a história. Então, a oralidade ela se expressa aí, ela vai na reza, ela vai na forma de falar, ela vai nos locais onde a gente passou, ela vai nas diferenças das mesmas histórias que você vê em regiões diferentes da Bahia, porque praticamente todo o filme é feito na Bahia, né? Então, tem tudo, tá tudo lá, tá tudo lá. E aí, a memória se preserva também no registro, né? No exercício de fazer com que essas histórias apareçam, continuem aparecendo e ressignificando, né? Na possibilidade desse filme estar registrando mais coisas ainda, de instigando as pessoas a procurarem mais sobre zilhões de outras histórias que tem, porque a gente gravou muito mais do que a gente utilizou no filme, né? Então, a gente mantém o filme funcionando em cima dessa perspectiva de que a memória ela vai encontrar caminhos, né? Por mais que a gente viva num mundo cada vez mais digital, cada vez mais aí tem uma turma de nativos digitais, tem uma turma de uma galera que nunca viu máquina de escrever na vida, né? Por mais que a gente tenha tudo isso, a gente tem forma de preservar a memória. E acho que é isso que a gente está preocupado o tempo todo. Como é que a contação de história chega para as pessoas? Ela pode chegar numa contação de história direta ou indireta através de um documentário. Acho que é isso. Bom, e ela também não é só uma forma de a gente fazer esse registro da questão da memória, não. É principalmente a gente entender qual era o momento, né? Principalmente o momento de cada um que conta essas histórias. E o momento em que essas histórias surgem. Elas surgem em um ambiente de extrema violência. A gente está falando aí de um Brasil, né? Um Brasil em que a gente tem como pano de fundo o coronelismo e o mandonismo. Dentro disso aí está a noção de violência. Então, essa questão de proteção, ela é muito forte, né? Quando a gente vai falar do corpo fechado, exatamente a necessidade das pessoas de se protegerem de um mal maior, talvez a morte, né? A violência por si só. Mas é também a condição da gente perceber como a sociedade ela se constrói e ela se reconstrói. A necessidade de se registrar essas memórias é saber como nossa sociedade ela foi construída, como ela perpassou pelos tempos e como ela chegou a esse momento aí transformada, não aceitando mais algumas situações, né? Então a gente acaba percebendo isso na construção da nossa sociedade. Essas memórias são de extrema importância para que a gente perceba isso. A questão do registro ele é fundamental. E realmente, como o Marcelo colocou aqui, a história oral ela é que começa tudo. Então, a gente vai ter os registros posteriores, mas o que começa é exatamente esse conto, boca a boca, é aquela fogueira onde as pessoas sentam ao redor e tem um contador de história, né? No documentário mesmo, o grande contador de história aí é Jesus, né? O que começa e que termina o documentário. Então, ele vai dar esse pontapé inicial e tudo vai perpassar no que ele começa naquela história, mesmo que seja uma história sem tanta importância para o contexto, mas que acaba dando uma liga que vai até o final e fala, olha, eu não sei se é verdade, mas as pessoas contam até hoje, as pessoas dizem até hoje. Então, isso é um registro de memória da construção da nossa sociedade. Então, a gente não tem assim como fugir muito disso. Quando a gente vai perceber, olha a questão da força dos coronéis, a força política que é montada diante dele, né? Olha a questão da sociedade, a interação entre trabalhadores, proprietários, e olha como ela se molda hoje, como a gente acaba aceitando ou não certas situações que aconteciam anteriormente, como a gente tem uma visão clássica do que era, do como foi e como está atualmente. Então, a importância da gente fazer esses registros é que a gente perceba, faça essa intercorrência do passado, presente e, quem sabe, a gente tentar, não é prever o futuro, que a gente não consegue prever o futuro, não sabemos nem se nós estaremos lá, mas, pelo menos, assim, tentar entender como essas transformações podem se dar lá. Quando a gente fica, assim, pensando, se a gente não entende
o nosso passado, como é que a gente vai entender nosso presente para não errar mais quanto erramos ou erraram anteriormente? Aí a gente tem que compreender essas situações. Eu acho de grande importância esses registros. Outra coisa também que eu acho muito bonita no documentário, e quando você trabalha com essa tradição oral, é o resgate também dessa linguagem. E aí eu queria também pensar que vocês, assim, pensassem assim, junto com a gente, sobre essa coisa que eu acho que foi Marcelo que falou na sessão, debate, que ele também, como educador, ele também pensa que esse documentário também, né, como Marcos também pode também ser um instrumento também para você trabalhar na escola e você trabalhar essas questões. Mas aí eu queria pensar assim, tinha algumas... como eu estou trabalhando numa biblioteca comunitária na zona rural, então é essa conversação que eu escuto e que é muito gostosa. E, às vezes, me dá vontade, assim, até de gravar as pessoas conversando, mas aí eu me contenho, porque eu não quero perder aquele momento que eu estou vivendo. É diferente de um trabalho consciente que você vai fazer ali um registro, né? E, de repente, a gente escuta ali palavras maravilhosas como invurtar, bramura. No próprio título, né? Quando ele fala do cão danado, aí a gente tem os nossos inomináveis, né? Tem toda essa mística da gente não falar determinadas palavras para que aquela realidade não se materialize. E aí eu fiquei pensando assim, como é que, apesar que quando a gente faz uma obra, a gente não tem controle de como ela vai ser recebida. Mas, assim, se você já tiveram experiências também sobre essa recepção com alunos, com adolescentes, com pessoas mais ligadas ao ambiente urbano, né? Que para nós ainda, a gente ainda está mesclado um pouquinho com o ambiente rural, mesmo vivendo na cidade, ainda a gente tem nossas raízes ali, mas tem gente que já está bem desenraizada. Então, como é que vocês percebem a recepção de uma obra como essa para as novas gerações, nesse diálogo com as novas gerações? Quer começar, Marcão? Você pode falar que você está em sala de aula há mais tempo, desde a época do lançamento do filme? Eu vou contar assim, um pouco da experiência que eu tive. Eu estou agora em Aracatu, esse já é o meu segundo ano, né? Esse ano eu assumi um cargo de direção aqui na escola, mas até o ano passado eu estava efetivamente em sala de aula. Eu trabalhei também no município de Malhada, aqui Malhada de São Francisco, né? Fica às margens do Rio São Francisco, e assim, lá tem bastante histórias. Eu usei, assim, como o nosso documentário, ele foi planejado, né, para que a gente pudesse levar aos estudantes, trabalhar em sala de aula, para poder fazer esse link entre as histórias do imaginário, o que a gente tem no cotidiano até hoje, né, na atualidade. Assim, eu tive uma receptividade, eu posso dizer assim, maravilhosa. Eu consegui trabalhar muitos dos aspectos apresentados, né, muitos dos temas apresentados no documentário, principalmente a questão das lendas, as lendas da localidade. Eu consegui explorar algumas questões na localidade, especialmente Malhada. Olha, você tem ideia, lá surge um pouco, mesmo que a gente vê assim, uma localidade tão distante, uma cidade pequena, que é basicamente 15 mil habitantes, né? Malhada é uma das menores cidades que tem aqui na Bahia, não é a menor, obviamente, mas uma das menores cidades que tem na Bahia, assim como Aracatu também, até menor em termos populacional do que Malhada, mas só para você ter ideia, só tem do Rio São Francisco a riqueza que a gente tem de tantos contos, tantos fatos, né, que giram em torno dali da questão da sobrevivência em torno do rio. E lá tem uma historinha que me chama muita atenção, é o famoso Nego d'Água. E aí eu trabalhei aqui no estado, a gente tem alguns projetos chamados projetos estruturantes, e um deles é o PROV, que é a produção de vídeos estudantis, né? Então eu consegui que os alunos pudessem produzir alguns desses vídeos baseados, né, nesse pontapé inicial, a partir do que eu apresentei do documentário. Eu tirei alguns trechos do documentário e apresentei para eles.
E assim, a receptividade foi muito boa. Professor, eu conheço essa história aqui. Tem a história de um porco ali que fica aqui na praça, né? Que tem a praça central, aí tem uma grande árvore lá, e lá, segundo, tem um espírito de um porco que está lá. Tem aqui um nego d'água. Então, isso assim, acaba despertando. Olha, eu já ouvi essa conversa aqui, eu posso passar para vocês. Aqui em Aracatu, existem uma diversidade de histórias, né? A gente tem assim, a gente desperta essa questão que serve para que a gente desperte nele aquela noção assim, você já ouviu alguma coisa, então você pode passar alguma coisa para a gente. E aqui foi, para mim, eu achei de certa forma maravilhoso que eu consegui trabalhar com esses alunos, com o mesmo projeto PROV, lendas da localidade. E foi assim de uma riqueza tão grande que o pessoal ficou até impressionado, que não sabia assim a riqueza que aqui tinha e o que os alunos podiam explorar. Às vezes a gente fala assim, é o aluno, é jovem, é adolescente, ele não tem muito interesse sobre isso, mas desperta. Se você traz algo para ele, motiva, ele vai despertar para fazer alguma coisa. Então, minha experiência em termos, eu já tenho mais de 17 anos de sala de aula, eu posso dizer assim que muitas das coisas que eu trabalhei no documentário em termos de pesquisa e acabei pesquisando, eu acabei aplicando também aqui na sala de aula com os meus alunos. Eu trabalho muito a parte de cultura, de formação da sociedade e principalmente da questão da ancestralidade dessas pessoas, né, fazendo um link passado, presente. E o documentário ele trouxe um fôlego maior, porque se eu contar, talvez eu possa até não despertar. Obviamente que se eu for um bom contador, aí sim eu desperto. Mas no documentário a gente tem contadores de histórias maravilhosos. E isso foi essencial para que eu pudesse trabalhar melhor com esses alunos na sala de aula, fazendo com que eles pudessem ver a sua própria história. E muitos deles falam, professor, eu não percebia essa situação. E agora eu estou percebendo porque foi em mim despertado isso. Muitos deles não lembravam das histórias que os seus avós contavam. E a partir do momento que a gente apresenta o documentário, faz algumas discussões com eles começam a relembrar, meu avô contava esse tipo de história. Tem a história bem típica, que é do lobisomem, né, que eu até falei lá, que assim, é contado em várias localidades, em vários lugares. Tem alguns aspectos que são diferentes, mas a essência, o início, vamos dizer assim, o núcleo da história é a mesma em qualquer lugar que se conta. E aqui não contou de forma diferente. Começa sempre com, vamos dizer assim, a mesma lógica. A história ela sempre perpassa pela mesma lógica da construção do lobisomem. E aqui tem também essa história. Inclusive, a história que é contada lá de Maroto, que é o matador, né? Ele é tido assim como um homem justo, que ele mata, mas ele mata aquele que merece morrer, né? Mas ele é um matador. Então, a gente vê assim, essas histórias, e aqui tem a história de uma figura chamada Maroto também, que eu vou até pesquisar um pouco mais se é a mesma pessoa, se tem a mesma pessoa, assim, a gente fala o mesmo conto, né? Que o princípio da história é da mesma localidade que se perpassa. Então, a gente consegue trabalhar, despertar assim, e o documentário ele foi essencial para que eu fizesse alguns trabalhos e tivesse algum êxito. Para mim foi maravilhoso ter trabalhado nele, que me trouxe grandes experiências e eu pude aplicar junto com meus alunos. E eu acho que, assim, trabalhar dessa forma é muito dinâmico, desperta muito os alunos, porque traz, sim, a memória que eles têm do passado. Não deles, a gente pode dizer assim, que hoje a gente está vendo um mundo muito tecnológico, os alunos mexem muito no celular, mas se a gente catucar um pouquinho, perturbar um pouquinho, ir em busca, eles fazem alguma coisa, porque eles têm sim memória. E a gente deve dizer assim, todos nós temos memória.
só basta que a gente comece a futucar um pouquinho que a gente vai achar. E eles pelo menos a mim, eles apresentaram essa memória, e foi com um documentário que eu consegui despertar muito mais essa noção, trazendo os exemplos que a gente conseguiu registrar. Maravilha. Eu vou, para não me estender muito, porque a gente acaba, na experiência de sala de aula, tendo a mesma coisa, até para abrir espaço para a gente falar sobre as outras perguntas, acho que tem alguns aspectos que vale a pena falar. O primeiro deles tem uma identidade muito mais forte nas cidades menores, né? O caso de Aracatu, por exemplo, né? Vitória da Conquista, que é uma cidade relativamente grande, mas ainda tem muitos traços de cidade pequena, né? Eu moro aqui na cidade já tenho um tempo morando aqui, mais de 5 anos morando aqui no Rio, que é uma cidade interior também, né? E ao mesmo tempo que eu tenho experiências com alunos do interior, eu tenho alunos também da capital, né? E aí é sempre interessante pensar em duas perspectivas. A visão de cada um com relação a isso. Quanto mais urbano, parece menos desconectado dessas histórias, né? Porque são histórias de verdade, assim, tem uma estrutura muito forte dentro do meio rural, das cidades menores, né? Das convívios, das lendas, das coisas que se contam. Então isso é muito mais presente para eles, né? Então faz mais sentido. Mas ao mesmo tempo é interessante perceber que o seguinte, eles têm essas referências, né? Eles ficam curiosos com relação a isso. E eu estou falando isso desde os menores até os adolescentes, assim, tá? Saindo já do ensino médio. Eles têm curiosidade sobre isso. De alguma forma, eles estão percebendo. Porque, como foi estruturado no próprio documentário, essas histórias elas não ficam restritas só na oralidade, né? Elas estão ali na música, estão na literatura, né? Estão em diversas formas de arte, na pintura, na literatura de cordel. Elas acabam se repetindo em vários formatos, em várias linguagens, né? No cinema, né? Na novela, você teve agora a reprise da novela Renascer, que tem a história do Diabinho na Garrafa, né? Que é uma história que já foi referida. O Renascer é inspirado em Terras do Sem Fim, do Jorge Amado, mas que também buscou na literatura, na história oral, né? Uma sua forma de se expressar. Então, esses alunos acabam, de alguma forma, tendo contato, direto ou indiretamente, com essas histórias, seja pela família, seja por ter ouvido falar, seja por um filme, seja por Zé Pequeno, que fechou o corpo, né, que era dadinho e fechou o corpo e se tornou Zé Pequeno. Então, assim, essas histórias vão se repetindo. Levar isso para a sala de aula é um processo didático-pedagógico, né? O filme cumpre esse papel. Ele cumpre o papel de fazer uma espécie de coletânea de vários aspectos, por isso que ele é construído como se fosse uma receita, né? Ele tem o primeiro bloco, segundo bloco, terceiro bloco. Primeiro, aquilo que é os ingredientes, né? Depois o processo de fazer até chegar no corpo fechado. Então ele tem mais ou menos essa estrutura. E para ser didático, de certa forma, até para organizar pensamentos de várias zilhões de histórias que aparecem, milhares de histórias que aparecem, que a gente teve que resumir em pouquíssimas histórias, apesar da quantidade que a gente conta no filme, né, para que ela fosse didática, para que a gente pudesse, inclusive, ter camadas para quebrar durante o filme. Não precisa passar o filme inteiro, mas camadas para quebrar, para usar isso de forma didática. O filme tem essa funcionalidade. Ele foi pensado para ser, inclusive, um material didático, né? Para instigar a memória das pessoas, tanto dos alunos, mas também dos professores, porque isso é importante, né? Material para o professor trabalhar, né? Ponto de referência para buscar um ponto de partida, algum ponto de partida para trabalhar essa sala de aula. Então, acho que é importante esse outro aspecto também do filme, essa função didático-pedagógica. Eu também fiquei pensando que tem uma coisa assim, quando a gente gosta muito de literatura, de cinema, eu acho que também estava na fala de vocês aí, que a gente também quer, de alguma forma, aprender como é que se faz, o que está por trás, quais são os desafios, como é que se resolve, né? E eu queria que vocês falassem um pouquinho do processo criativo, já que muitas pessoas, elas sempre têm esse desejo de conhecer mais como que é o processo de fazer um documentário que ele possa ser usado, no caso aí, ele possa atingir muito público, mas sem subestimar o público. Eu acho que
o bacana desse documentário, ele não subestima nem o público e não subestima também os depoentes, né? Eu não vi, pelo menos na minha percepção ali, não está fazendo juízo de valor, está apresentando várias versões, né? Trazendo os depoentes mais especialistas, as rezadeiras, as pessoas, e até aquela pessoa maravilhosa, João Baldo, que diz, né? Você comentou que ele achava que ele nem poderia contribuir para o documentário. Eu queria que vocês falassem, né? Assim, dentro daquilo que vocês trabalharam, sobre esse processo criativo do fazer documentário. Tá. Eu vou começar porque eu acho que tem uma referência que é muito boa. Claro que é talvez uma das maiores referências que a gente tem de documentário no Brasil, que é Eduardo Coutinho. Eduardo Coutinho, ele tem uma lição para todo mundo que quer fazer documentário, que eu acho que não que isso tenha que ser o caminho para todo mundo, mas para mim fez muito sentido. Ele tinha um cuidado do ouvido, sabe? E de deixar as pessoas à vontade o suficiente para que contassem tudo o que ele queria que contasse. E eu acho engraçado que tem um documentário sobre ele, da equipe que trabalhava sobre ele, falando que ele não era um cara bonito, nem era simpático, nem era um cara assim que você fala assim, vou encontrar na rua, vou achar esse cara legal. Não, ele não tinha nada a ver com isso, mas ele sabia exatamente o que ele queria. E ele sabia onde chegar nas pessoas, ele sabia puxar a história, né? E aí eu percebi que tinha alguns traços disso também para chegar nas histórias. Então eu criei minhas próprias técnicas para que a história aparecesse, né? Quando você monta uma câmera na frente de uma pessoa, a pessoa trava, usa a palavra que nunca usou na vida, né? A pessoa vira uma outra coisa, é uma outra leitura, né? E eu não queria essa leitura. Então eu queria que as pessoas falassem. Então eu achei meu caminho com elas para relaxarem, contar as histórias, esticar o braço, ficar lá batendo papo, né? Para que isso acontecesse. Mas ao mesmo tempo, a grande preocupação era se eu quero. Porque é isso, documentário, as pessoas às vezes confundem. Documentário não é sobre verdade, né? Não é sobre a realidade. Documentário é sobre a verdade construída durante a feitura do documentário, né? Se o assunto está mais próximo da realidade, se o assunto está na fantasia, mas o importante é que, para mim, lá na frente, quando tinha as pessoas na minha frente, eu não queria julgar o que elas estavam falando. Eu queria que elas contassem o que elas contam, né? Como é que essa história passa na oralidade? Aí podia ser... E é interessante porque pode ser qualquer pessoa, qualquer leitura, qualquer linguagem, qualquer coisa. Desde o cara que quer fazer bonito porque quer aparecer no filme, até o outro que é mentiroso e quer, de qualquer forma, contar uma história, porque todos eles são parte da oralidade, né? Então eu tinha que respeitar tanto a crença de quem acredita que alguém realmente leva um tiro e a bala bate no peito e cai no chão, né? Ou então que aponta o revólver e sai água do revólver quando na frente de uma pessoa que tem corpo fechado, ou várias outras histórias. Eu tinha que dar espaço para que as pessoas contassem. E aí, quando você fala sobre como é que é fazer um documentário como esse, gente, o primeiro exercício é: o documentário não é o que você acha. Se você quer fazer um documentário, né, do ponto de vista das pessoas que contam a história, deixa as pessoas contar a história, né? Foi meu exercício, né, meu cuidado, porque eu queria que essas histórias chegassem, né? Então essa aí é uma primeira preocupação com relação ao documentário. A outra é que não é uma perspectiva única, né? Como você estava falando, ali na Chacina do Tamanduá, que é a parte mais longa da história, por exemplo, das histórias contadas, você tinha uma acadêmica, né? Você tinha um memorialista e você tinha uma pessoa do povo. As três versões, elas vão se imbricando, elas vão se construindo com linguagens diferentes, com perspectivas diferentes, mas elas todas se amarram, né? E não foi uma amarração só da montagem do filme, porque também tinha, claro, eu tinha que montar de uma forma que as pessoas a história ficasse inteligível, mas as falas dos três foram feitas em lugares diferentes, né? Em dias diferentes, e nenhum dos dois estava um do lado do outro, mas as histórias todas batiam, né? A história era contada e elas se batiam, elas foram se amarrando sozinhas, né? Eu só fiz ligar os pontos. Por quê? Porque há necessidade dessa didática de contar a história também, né? Porque também o contador de história é didático, né? E eu acho que talvez uma das figuras mais interessantes para pensar o contador de história
Eu sempre fiz essa analogia, né? Tem um personagem do Chico Anísio que era Pantaleão. O que era o Pantaleão? Era um contador de história mentiroso, né? Contador de história de pescador, o cara que ficava sentado na rede, ou sentado então na cadeira de balanço, contando história. E ele tem uma coisa, característica bem engraçada. Ele é óculos grande, né? Engraçadinho para contar a história, e cego de um olho. Exatamente isso, resumindo, que abre o filme, né? Então, assim, quando eu olhei, eu falei, não é possível, que a referência é muito boa para não deixar passar. E ele conta a história, ele é um contador de história. Ele contou tanta história que eu não tive nem condição de colocar no filme, mas ele contava muita história. E ele conta. E a gente ficava atrás, né, da câmera, rindo, porque ele contava muito mais histórias do que ele pôde colocar no filme. Mas é isso, essa é a essência do filme, é o cara que te prende pela história. A história que se prende pela história. E assim, quando você, e aí, tipo, respondendo mais diretamente, quando você pensa, e qualquer pessoa pode pensar em fazer um documentário, ou você pode trabalhar com seus alunos com isso, ou você pode dar um professor para fazer um trabalho desse, ou você vai para a academia fazer um trabalho relacionado ao documentário, dê espaço para sua criatividade, para suas boas referências, né? E para que a história se conte, né? Aí você acha um jeito de amarrar a história, mas deixa a história se contar, que a história sozinha te conduz para onde você quer chegar. Eu deixo assim mais essa visão para Marcelo, porque ele é uma pessoa mais técnica nessa situação, eu fico mais do lado da pesquisa, né? Mas assim, só complementando o que ele falou, eu tenho assim que fazer algo desse é você descortinar o preconceito. Você não tem que ter preconceito quem está falando. Que ele fale, vamos dizer assim, foneticamente errado, não tem esse problema. Você não pode podar a fala dele. Você vai quebrar, essa lógica vamos dizer assim, do que ele pode entregar um pouco mais. Né? Não vai comparar um acadêmico com uma pessoa do povo, uma pessoa simples que fala de forma simples. Como o Marcelo colocou, a gente viu, não foi só essa história, várias outras histórias em que acadêmicos eles relataram, tiveram seus relatos, mas a pessoa do povo, que a gente pode dizer assim, do povão mesmo, aquele que fala de forma bem pitoresca, né? Bem de forma simplória mesmo, ele trouxe complementos muito enriquecedores à história. Ou seja, o acadêmico ele só transcreveu de uma forma mais rebuscada o que o popular está falando. Então, a gente, assim, descortina essa questão do preconceito. Quando você for fazer, principalmente esse tipo de documentário, se você quer fazer um documentário mais técnico, mais científico, aí não, você vai ter que achar outra linha de pensamento. Mas se você quer algo mais simples, que é contado mesmo, então você vai ter que entender que algumas coisas elas não podem ser poldadas, não podem ser polidas, elas têm que ser incentivadas, e isso acaba trazendo a riqueza. E é como a gente fala assim, a liga ela surge das coisas mais simples que tem. Então, poldar isso seria algo até, de certa forma, assim, não muito agregador ao nosso documentário, mas é bem nessa linha mesmo aí. Acredito que a questão do preconceito, descortinar essa linha do preconceito seria a base ideal. E deixar que as pessoas realmente contem as suas histórias. Então, saber ouvir, deixar falar. E agora eu queria pensar, assim, já que a gente já está quase chegando ao final, que sobre a cena preferida de vocês, se é que tem, né? Porque devem ter várias, né? Mas, assim, que a gente também está falando sempre nessa questão de formação de público, da gente aprender também a ler o mundo, né? Através do audiovisual. E tem algumas cenas muito, muito bacanas no documentário. Eu tenho a minha, né? Deixa vocês falarem primeiro. Eu sou suspeito para falar. Com certeza, eu sei, mas... acho que as melhores histórias eu nem consegui colocar. Né? Eu acho que eu nem consegui colocar. Porque é isso, né? Eu lembro muito que quando você vai fazer a pesquisa, as pessoas contam de um jeito absolutamente incrível, né? E aí, quando você vai filmar, aí às vezes aquela história não sai no mesmo time que você pegou na pesquisa. Eu falei, gente, eu podia ter gravado antes, né?
porque a história estava maravilhosa antes, assim, mas tem muita coisa que melhorou também na gravação. Mas assim, eu não tenho. Eu acho meio complicado eu falar assim, eu não tenho uma história. Mas eu acho, como indicação, acho que prestem atenção no primeiro bloco, né? Assim, não pelas histórias só, mas assim pela função que elas cumprem, né? São as primeiras histórias, são os contadores de história, né? Que vão contar a história do lobisomem, vão contar a história de mula sem cabeça, vão contar a história de assombração, vão contar histórias. Essas histórias elas abrem, elas a cabeça, depois você pega você sua cabeça, tá assim, ó, aí vai desamarrando um monte de coisa e te deixando apto a ouvir as histórias do corpo fechado. Acho que essas aí são as melhores que tem para contar, no sentido de ela cumpre uma função bem importante, né? Porque todo mundo tem uma historinha para contar. Não tem esse que não tem uma historinha para contar. Tem de casa, ouvi falar, tem uma assombração. Gosto de história de escuro. Não gosto de escuro, não, porque eu gosto de. Pode aparecer alguma coisa. Todo mundo tem uma historinha para contar. Ou sabe, ou morre de medo, alguma coisa tem. Alguém já ouviu falar de não sei o quê, aí tem a internet. A internet cria, né? Se a gente for pensar do ponto de vista que a gente está vivendo no mundo hoje, internet, tem grupos de pessoas pelo mundo, não estou dizendo Brasil, não, pelo mundo. Tem um que é uma história de lenda urbana que nasce pela internet, criada por autores da internet, que vão construindo a história coletivamente. Essa história hoje já virou, inclusive, até filme. Tem um personagem chamado Slenderman, né? Que é um personagem criado com um texto de internet. Olha para você ver a capacidade do ser humano de criar o sobrenatural. Um texto de internet que depois viralizou, no sentido de que as pessoas passaram a ler, gostaram do personagem. Isso começou a passar como se fosse uma lenda urbana, tanto que depois virou um filme de terror que tá passando aí. Se você achar na Netflix, você vai procurar, Slenderman tá lá. Nasceu assim. É a necessidade da gente criar histórias de assombração, histórias, coisas assim. Então, acho que talvez a primeira questão o primeiro bloco do filme é maravilhoso para essas coisas. Eu também, aquela questão, assim, o documentário como um todo, para mim, está perfeito. Ele se encaixa do início ao fim. Eu digo que tem algumas situações que, para mim, marcaram muito mais aquelas que a gente não pôde gravar. Né? Acho que o Marcelo se lembra aí de uma visitação que nós fizemos ao distrito de Zé Gonçalves, de um senhor que a gente chegou lá para gravar e nada funcionou. Gravador não funcionou, celulares não funcionou, câmera não funcionou, nada. O indivíduo tinha uma energia, eu não sei o que houve, não. A gente fala assim, para a gente explorar até um pouco mais essa questão aí. É um outro viés, né? As questões, essas dúvidas que acabam surgindo para a gente. Mas se eu for falar dentro do documentário, aquilo que foi apresentado, né? Pelo menos essa primeira parte que foi apresentada, porque acho que tem muita coisa que a gente pode ainda lançar, de histórias aí maravilhosas aí que não puderam estar nesse documentário, até mesmo por conta da sequência. Mas eu posso dizer assim, até que a questão da feira, né? Acho que a feira, ela simboliza toda essa simplicidade que a gente tem da ligação, onde está ali pretos, brancos, ricos, pobres, homens, mulheres, uma diversidade de pessoas estão ali, estão se encontrando. Obviamente é que essa cena foi curta, ela foi meio que por algumas pessoas pode até ser negligenciada, mas ela tem um viés, ela tem um porquê de estar ali. Né? Então, eu achei assim, mesmo por ela ser curta, ela traz uma mensagem muito grande. Obviamente, eu não estou dizendo aqui que ela seja assim a preferencial, mas que esteja no documentário. Mas ela para mim foi bem simbólica, apesar de todas as histórias contadas, todos os contadores contaram suas histórias de forma maravilhosa. Todos os contextos foram bem apresentados, mas essa é uma partezinha que eu chamo a atenção, porque ela pode ficar até mesmo assim imperceptível, desconectada para muitos, mas é onde as pessoas se encontram, onde muita gente acaba contando muitas histórias ali. Então, percebi, pelo menos para mim, essa primeira parte apresenta a feira como, mas num todo, eu acho que não tem como a gente chegar assim dizer essa foi minha preferencial.
Difícil, né? Os pais escolherem, vai trair um pouquinho alguém, não é? Assim, eu achei bastante interessante a montagem e como vocês trabalharam também essa questão da própria trilha, né? Dando uma atmosfera muito interessante, com aqueles grafismos também, trazendo algumas informações pontuais sobre um ou outro personagem, mas sem subestimar, né? Como eu falei, sem subestimar o leitor, o telespectador. E depois da pandemia, parece que desculpa, ficou muito forte, talvez, para mim, um sentimento sobre a finitude, né? Parece que a gente conviveu muito tempo com a morte, e principalmente muitas pessoas mais velhas. Então, assim, numa das cenas que me chamou a atenção também, no final, quando coloca uma cena bem rápida, se eu não me engano, é o fogão, a lenha, aí tem uma panela ali, não tem ninguém, tem uma xícara, depois tem ali uma mesa, uma cadeira, acho que deve estar no quintal, num lugar assim, também não tem ninguém, né? Então, para mim, falou muito forte, justamente porque a gente está na zona rural, nesse ambiente tão rico, né, dessas pessoas mais velhas, e que de repente elas não vão estar mais aqui, nós não vamos mais estar aqui, mas as nossas histórias vão continuar, se a gente contar, né, se a gente continuar contando. Então, assim, eu agradeço a vocês, né, por terem feito esta obra para a gente servir, né, desse momento, e também reafirmar, assim, na minha experiência pessoal, como eu também estou trabalhando na zona rural, tive uma infância também de sempre visitar a casa dos meus avós na roça, mas traz, né, todo esse imaginário, esse sensível que a gente está precisando, muito. E também uma coisa que eu acho que o documentário ele também conversa com públicos diversos, porque ele está trabalhando com os temas universais, né? A morte, a violência, a forma como a gente lida com as coisas que a gente não dá jeito, não é? Então, como o Marcelo falou, né, que essa memória ela encontra um jeito, então talvez essas histórias façam isso. E que os telespectadores, de uma forma geral, possam encontrar, né, nessa obra esse diálogo, não é? E talvez esse despertar do sensível também, que a gente está precisando muito, e buscar resgatar sempre essa questão da gente contar histórias e principalmente ouvir, né? Assim como eu, por exemplo, falo muito, a gente precisa aprender a ouvir. Mas eu queria agradecer a vocês, e se vocês tiverem mais alguma coisa para falar que vocês ainda não falaram em nenhuma entrevista, porque eu sei que a gente sempre faz as mesmas perguntas. Então, mas assim, tem alguma coisa que vocês ainda não falaram, mas que vocês acham interessante falar sobre o filme? Eu tenho algumas duas questões, mais ou menos, para colocar. A primeira também tem a ver com essa coisa das imagens da identidade brasileira, né? Porque a gente fala de um filme que tem muito da raiz brasileira, né? Não importa se a gente está falando de ter sido gravado na Bahia, porque tem muita coisa aí que você vai ver em qualquer parte do Brasil, né? A zona rural ela é um lugar que se identifica muito forte, né? Aí a gente tem um cuidado muito grande com respeito à zona rural, com respeito de onde essas histórias nascem, as histórias se mantiveram durante séculos, né? Porque a gente tá falando de séculos, né? De histórias de gente de cor fechada, é história muito antiga. Na verdade, ela não é nem brasileira, ela vem de um universo aí multicultural, né? De outros países, de outras épocas, mas no Brasil ela permanece durante muito tempo nesse lugar de uma memória persistente, né? De uma explicação que não que o Google não dá conta, né? É uma explicação que está relacionada com a religião, mais com a fé, mais com a compreensão da natureza, mais com a leitura do mundo, mais com a leitura do tempo, que é o tempo do dia e da noite, é o tempo das estações do ano, é o tempo da lavoura, né? É isso. E aí, você chamou a atenção para uma coisa que acho que é importante falar,
a gente teve um cuidado muito grande, e aí eu agradeço muito, muito ao trabalho de Alisson Menezes, que fez a trilha sonora, porque quase toda a trilha sonora, uma coisinha ou outra acidental que está no filme não é dele, né? Ele fez uma pesquisa muito forte, né? Para compor uma trilha que desse unidade para o documentário, né? Então ela cabe no tempo certo. Ele olhou, eu falei, às vezes ele indicava um lugar para colocar, eu falei, não, isso aqui tá, depois de montado, isso aqui cabe no outro lugar, eu invertia um pouquinho, mas assim, era sempre muito afinado com toda a pesquisa que ele fez, com todo o cuidado que ele fez, porque sonoramente isso te remete a esse lugar. Mesmo que você não tenha morado na zona rural, mesmo que você não tenha convivência na zona rural, mas você vai te levar para esse lugar, né? Então, ele teve esse trabalho de Alisson é realmente um trabalho muito primoroso, muito cuidadoso, né? Leo, que participou muito perto da gente também na pesquisa, também colabora muito. Então, assim, todo o filme, né? Toda a equipe, né? Dudu, Luciana na época, que estava trabalhando na produção executiva, Luísa, todo mundo, né? Negão, que estava lá também do suporte, todo mundo, né? De alguma forma construiu o filme inteiro. Marcão também está aí nesse processo com a gente. Todo mundo foi construindo o filme aos pouquinhos, né? E todo mundo muito atento a esse lugar. Eu acho que essa é a primeira grande questão do filme, da unidade do filme. A outra, que acho que é importante falar também, é que existe uma vontade muito grande que esse filme chegue a muito mais gente, né? Então a oportunidade também está para estar exibindo o filme no cinema, como já exibiu na Mostra de Cinema, esse filme chegar em outros lugares também, é muito importante para a gente. Eu quero agradecer de verdade também o convite, né? Que é uma coisa interessante de poder partilhar todo o processo criativo, né? O processo como a gente está fazendo aqui agora, mas também durante todo o processo de divulgação do filme, de aspectos da trajetória que o filme fez, desde a construção até a exibição, até chegar ao público. Acho que isso é fundamental para que as pessoas vão conhecendo um pouco desse lugar da produção audiovisual baiana, produção audiovisual que a gente tem feito com muito cuidado, né? E que vale muito a pena a gente valorizar, né? E vocês valorizam direitinho e valorizam muito bem. E eu quero agradecer também essa oportunidade, tá? Bom, só vou complementar nossa discussão falando assim, que eu repeti, né? Sempre aquela máxima de ficar sempre agradecido por participar, porque isso acabou trazendo em mim algumas memórias boas, né? Da minha infância, todo o histórico da minha construção. E assim, a mensagem que eu deixo é que a gente preste um pouco mais atenção nessa construção histórica, para saber de onde viemos e realmente quem somos. Acho que esse é o papel nosso enquanto historiadores, né? A gente estuda o passado exatamente, não para trazer as agruras do passado, mas para entender qual é a nossa visão e o ponto que nós estamos hoje. Então, eu acho que a gente só tem a agradecer a dinâmica toda que foi colocada e o incentivo que foi nos dado para que a gente pudesse realizar esse trabalho. Eu falo assim que a minha contribuição acho que foi um pouco singela, mas eu acho que o pouco que cada um pôde colocar, né, de seu trabalho acabou construindo. Obviamente, a gente fala assim que a gente tem um grande cozinheiro, né? Aquela pessoa que sabe preparar a coisa, pega todos aqueles ingredientes soltos. Porque nós aqui, enquanto pesquisadores, demos só o ingrediente. A gente trouxe uma pitada de alguma coisa. E a gente fala assim que Marcelo foi o grande cozinheiro aí desse documentário. Porque, na realidade, se a gente for pegar, teve pessoas que realmente fizeram grandes coisas para o documentário. Mas assim, a questão, a percepção, né, da pessoa, o feeling que a pessoa tem, que acaba construindo um pouco mais. Então, essa é uma das coisas que eu até não falei ainda sobre essa questão da grandiosidade, que foi fazer toda essa mistura e acabar construindo o documentário em si. Né? Se não fosse essa percepção, acho que essa percepção que o Marcelo teve,
né, da questão do biscoito, da questão de encaixar uma música que talvez o autor, né, não queria, ou achasse que não caberia ali, mas coube, né, trazer uma outra visão, encaixar as cenas, eu acho que isso foi de grande importância. É por isso que a gente fala assim, nós só trouxemos os ingredientes e Marcelo foi o grande consultor disso aí. Então, deixar assim, não, lógico que é o mérito, a gente tem que falar sobre a questão do mérito e a importância que isso traz para que a gente possa realmente construir nossa memória. Se para mim foi algo que trouxe as lembranças de volta, todas essas lembranças, eu acredito que para muitas outras também será. E que a gente possa aproveitar um pouco mais, não só esse, mas outros também, outros trabalhos que estão sendo feitos por aí. Porque são trabalhos realmente grandiosos e são difíceis da gente pensar, mas que estão sendo realizados e têm um propósito muito, muito prático, que a gente possa aproveitar um pouco mais. E só tenho a agradecer a todos que participaram e principalmente por ter me chamado, né, me achado capaz de participar dessa experiência também. Só fazer só observação, gente. Para quem da área de cinema, também que não é da área de cinema, observem muito bem o cuidado que o Dudu teve com a fotografia do filme. Que o filme tem uma primorosidade no cuidado dele, no trabalho dele. Então ele está aí, continua trabalhando aí com a TV local até hoje. E assim, um primor mesmo, um privilégio a gente estar podendo trabalhar junto. Queria deixar esse abraço para ele também, né? Porque o filme é tudo isso também por conta dele, né? É uma obra coletiva, né? O cinema tem essa coisa mágica e também que faz a gente pensar. Agora a gente está nessa oportunidade aí desse cinema do interior chegando também no circuito comercial, né? Que é um desafio e que a gente precisa abrir essas portas. Então, assim, parabenizar a Umbuzeiro Filmes pelo trabalho cuidadoso da equipe, né, em todas as sessões que teve da REC Conquista, que ainda vai continuar, mas, assim, essa atenção especial e de também trazer, né, os diretores, os pesquisadores, as pessoas que trabalharam na produção, para trazer mais próximo de nós, né, que não somos da área específica do cinema, para a gente entender e gostar mais ainda dessa dinâmica. Então, gostaria de agradecer vocês também pela paciência e também estar convidando quem ainda não foi ver, né, Contra o Veneno Peçonhento do Cão Danado, de Marcelo Lopes. Vá ao cinema mais perto que tiver, não é? A cidade que ainda não tiver, cobre lá, Umbuzeiro Filmes, queremos esse filme aí para a gente também conferir. Então, muito obrigada a todos vocês. Obrigado, agradeço de verdade. Gente, obrigado vocês que ficaram aqui com a gente, que vão assistir ainda depois. Obrigado a todo mundo que foi ao cinema. Ainda dá tempo ainda, a gente está falando hoje, dia 22, mas até quarta-feira que vem. É quarta agora, né? Ainda tem tempo de assistir o filme, né? Tá no Centerplex. Deve ter uma oportunidade, talvez, de passar de novo na sala de arte lá no MAN, em Salvador. Então, aproveitem, né? Quem tiver com vontade de ver o filme também, entre em contato com o Umbuzeiro, leve o filme para a sala de cinema. Acho que o filme vale... Todos os cinemas baianos, né? Todos os filmes baianos, né? Devem ocupar esses espaços, porque a gente tem que ocupar esses espaços. O cinema é um bem cultural nosso e a gente tem que valorizar mesmo, tá? Obrigado. Então, só tenho a agradecer a todos aí, obrigado pelo convite, né? Obrigado a todos aí. E mais uma vez, reforçando o que o Marcelo falou aí, assistam o documentário. Eu acho que bem enriquecedor. A gente vai trazer boas memórias para vocês. Agradeço a todos. Obrigado. E quem não lembrar o nome do filme, que é grande mesmo, dá trabalho para lembrar, Contra o Veneno, Peçonhento, Condenado. Fala Contra o Veneno, que vai achar.